Amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos para falar dos nossos trabalhos aqui do MAP, nesse programa que abrange a uma visão mais, não apenas do aspecto material dos trabalhos e as suas realizações, mas aqueles aspectos que vão sutilmente estendendo a nossa compreensão sobre o alcance de cada trabalho. Nos programas anteriores, falamos do atendimento fraterno, a quem chega pela primeira vez à casa, e depois entramos nos programas, na parte do trabalho que trata propriamente das músicas que são cantadas no primeiro momento e em seguida as palestras. Hoje nós vamos finalizar a parte da música como efeito da musicoterapia, aquilo que nos é apresentado pela espiritualidade, e vamos propor também uma parte de texto sobre as palestras. As boas-vindas do nosso irmão Ronaldo. Eu tive um probleminha de garganta aqui, me perdoe. Não, tudo bem. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Neste convívio que fazemos parte nos estudos, mostrando a cada um e a nós também a importância do trabalho, do movimento de amor ao próximo, nos seus diversos polos, com todos os trabalhadores, voluntários, que vai a cada polo com o objetivo de servir aquele que nos procuram, aqueles que vão a nós, precisando de um consolo, de uma esperança, de uma palavra de amor, caridade, e dentro desse contexto continuamos abordando a questão das músicas que cantamos, que ouvimos nas nossas casas. Paulo. O nosso tema de hoje tratará também de um texto produzido para o livro Obras Póstumas, por médiuns que Kardec selecionou, textos selecionados de Kardec, e que tratam da sutileza da música vista no plano espiritual. Algo que nós aqui pontuamos, mas não chegamos a explorar. Vamos tentar abranger um pouco mais o potencial que nós somos capazes de compreender, e ainda é pequeno, do que acontece no plano espiritual. Perfeito. Então, nós falamos que os grandes autores, os grandes músicos da nossa terra, por exemplo, aqui no caso Rossini, ele é criador de obras-primas, segundo os homens, que apenas, no entendimento do próprio texto dito por ele, na visão espírita, ele apenas conseguiu trazer algumas pérolas menos perfeitas do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Já começamos a perceber que a origem da inspiração desse grande artista, e a gente pode, por analogia, simular ou imaginar que os outros assim também obedeçam isso, absorve a fonte máxima, a fonte da magnanimidade do Mestre Jesus. Ele diz aqui: Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias. Roubou, no sentido mais positivo, se é que assim pode-se dizer, associou, assimilou algumas centelhas desse fogo sagrado, mas que nem ele, nem outros criaram. Nada inventamos. Copiamos do grande livro da natureza. E todos os aplausos que foram dados a eles e a outros grandes criadores é apenas por não terem deformado demais a verdadeira partitura. Olha aqui que coisa fantástica no texto. Aí Rossini continua procurando trazer o que é a harmonia no entendimento.
E nós indicamos fortemente que quem goste do tema, leia o texto para ter uma visão mais completa do que pode se absorver ali. Ele diz: harmonia é difícil de definir-se e muitas vezes se confundem. Nós confundimos com a música, com os sons, como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos. Ele nos alerta: mas não é isso a harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. Olha, eu fiquei aqui, dei uma pausa para entender o que é isso, Ronaldo. Nós, ainda leigos na questão da música, quando vemos um desses grandes mestres, não, sabemos, dentro daquilo que estudamos, que Deus, Jesus, ao programar o nosso reencarne, o reencarne de todos que habitam este planeta, esses irmãos fazem parte desse contexto. E vieram com aquela, como eu diria, com aquela luz do seu passado de mestre da música, que sabemos que Jesus é o mestre dos mestres. Mas no termo musical, vamos colocar esses irmãos, né, nesse patamar, porque eles conseguiram, e ele aqui mostra, né, na sua humildade, que o que ele faz ainda não é o ideal. Ele sabe disso. Ele diz que está muito longe, é muito apenas longe. Uma pequena centelha. E ele veio, como tantos outros, né, Tchaikovsky, Handel e muitos, com essa missão, para que a paz, através da música universal, né, una também a todos nós. E, logicamente, quando ele faz a música com a harmonia que ele cita, também necessita de quê? De músicos. E os músicos, naquela sua sintonia, ao estudar música, é justamente para compor. Eu tive um amigo, nunca mais ouvi, né? Era até companheiro de jogo de futebol e tal. Ele fazia parte da orquestra do Teatro Municipal, né? E ele dizia: Ronaldo, a música, como nós conhecemos, não é ideal. E olha que ele estudou, é interessante, ele pernambucano, 5 irmãos, todos voltados para a música erudita, como nós falamos. Seu pai e sua mãe, também do interior de Pernambuco, também com vocação musical. Que beleza. Então ele sabia o que estava falando, mas ele dizia: Ronaldo, quando nós estudamos os grandes mestres, assim que ele falava sempre, nós percebemos que damos o máximo de nós, mas que não é ainda o ideal. Aí quando você leu isso colocado por Rossini, e o que nós estamos lendo, que é sempre um preparatório para a nossa evolução musical, não é, Paulo? A nossa evolução através da música para nos harmonizar. É um instrumento divino, divino, maravilhoso, e nós, na nosso estágio de leigo, eu particularmente só sou um bom ouvinte, eu nem sei se tão bom assim, mas fico encantado com o potencial que se nos apresenta, com tudo que nos é trazido de beleza nesse texto. E o Rossini continua a dizer, para que nos tentemos compreender o que é a harmonia, que ela, diferentemente, fazendo uma comparação com a luz, ele diz: a luz é resultado de uma combinação de gases. Ela é, portanto, uma projeção. E, na verdade, não é tangível a luz. A chama, sim, a queima, sim. Isso. E ele traduz, então, para que nós compreendamos, o mesmo se dá com a harmonia. Ela é resultante, como você disse, de um esforço do músico, do compositor, em colocar um arranjo musical. Mas ela é um efeito superior à causa, é o resultante disso, provavelmente, porque o efeito é sutil e intangível. E aqui ele diz: pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia
sem música. A alma é apta a perceber a harmonia, excluído todo o concurso de instrumentação. Que você disse, a nossa evolução vai nos abrindo as portas para a percepção dessa harmonia da natureza, dessa harmonia da criação. Então, ele completa aqui, assim também a luz é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais, a nossa alma. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido, tanto melhor percebe a luz. Nos nossos trabalhos, aqui a gente pode fazer uma pausa e compreender a importância dessas leituras paralelas para a vivência da experiência dos trabalhos. Então, notem bem o que foi dito aqui pelo Rossini se aplicando à música, mas que se aplica também à nossa condição como seres espirituais. Nós dizemos que os seres mais desenvolvidos são seres mais iluminados. Isso. Então, a nossa alma, como espíritos encarnados, tem esse potencial de espelhar o seu espírito nessa iluminação que é própria. A nossa talvez seja uma coisica desse tamaninho, não importa. Mas nós já podemos, com essa condição, perceber a luz dos nossos amigos espirituais que estão próximos de nós. Sentimos pela vibração, que a luz é vibração, é energia, no seu sentido mais perfeito, nos dá a consciência da união com eles. E nos dá o incentivo, como o Ronaldo disse bem, de conhecendo pelo lado da música ou pelas nossas atividades previstas aí no nosso desenvolvimento, de encontrarmos essa união. E um outro aspecto, Paulo, até com esse meu amigo, às vezes a gente ficava conversando, né, com ele. Ele dizia, Ronaldo, uma coisa que nós, músicos profissionais, né, porque ele pertencia a uma orquestra sinfônica, tocava violino, ele dizia, nós ficamos assim, atentos e procurando entender como é que 7 notas musicais, com as suas subdivisões, porque entre uma e outra, né, o compasso, aquele processo todo, você tem ainda o infinito de música. A música não para a criação nunca, dentro das 7 notas, que quando nós lemos aqui os textos, né, as letras, a gente percebe que Deus, com as coisas mais simples, ele criou e cria o infinito, que hoje o homem, até dentro desse tema, eu já li algumas reportagens de que as naves que estão viajando pelo universo estão descobrindo que galáxias, elas pulsam num ritmo musical. O homem nunca, pelo menos no nosso planeta, né, Paulo? Ninguém nunca imaginava que uma galáxia pulsasse dentro de um ritmo musical. Não aquele ritmo estridente, lógico. Algo que tem vida, que tem movimento. E isso nós a cada dia descobrimos. Como você citou aqui as letras, quando nós entramos que as nossas janelas estão fechadas, que a gente começa a perceber que ao abrir as nossas janelas do espírito, algo dentro está pulsando que a gente não viu. E olha que nós somos espíritos daí de 10, 15, 20 mil anos de idade, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas que nós estamos, através, que é o tema que estamos abordando também hoje, estamos descobrindo que a música faz parte do nosso padrão vibratório e da nossa harmonia. E ele continua aqui, completando o que você está dizendo, que assim como a luz é o sentido íntimo da alma, e que tanto mais desenvolvido, melhor percebido será, essa luz será percebida, a harmonia também. E eu não conhecia essa coisa, Ronaldo. Foi maravilhoso esse texto você ter trazido para nós aqui.
é um sentido íntimo, uma percepção que acontece com o desenvolvimento desse sentido. Ou seja, existe uma condição de evolução da nossa condição espiritual para sentir a harmonia. E fora do mundo material, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Então, falando do mundo espiritual, falando fora do mundo causal, tangível, a harmonia e a luz são de essência divina. E nós trabalhamos isso no início desse trabalho com os cânticos. Por isso é tão importante que a gente participe desde o início. Por isso é tão fantástico que a gente se esforce para isso, para estar junto. Ele diz aqui, a posse dessa capacidade, desse sentido, de uma e outra, tanto da luz percebida em nós, como da harmonia, no sentido verdadeiro desse crescimento, está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Ele completa, essa comparação de luz e harmonia é apenas para ser compreendido por nós de uma maneira um pouco mais próxima com as nossas limitações. E porque esses dois sublimes gozos da alma, sublimes prazeres, felicidades da alma, são filhos de Deus, derivam da divindade, são, portanto, irmãos. Olha que ele associa como entidades, na verdade, vibrações diretas de Deus. A gente pode entrar por aí com a nossa imaginação criativa. E isso nos traz a certeza de que ao cantarmos, nós entramos em ligação, em união com tudo isso que nos é oferecido. Aí ele diz assim, é muito complexa a harmonia no universo, há tantos e tantos graus e muitos outros que ele nem consegue imaginar, como você disse, nas galáxias, no éter infinito, e apenas quem tem alguma percepção e é colocado na condição de contemplar essas harmonias, fica espantado. A nossa condição de compreender é muito pequenina, mas nós podemos, na evolução, absorver a harmonia de cada grau a que nós estejamos sendo construídos e elevados. Onde é muito inferior, são essas condições, essas até harmonias também, elementares e grosseiras. Mas nos graus superiores, ela eleva o espírito. Nós sabemos, os espíritos inferiores ficam deleitados, satisfeitos com as harmonias que se apresentam a eles. O êxtase, o arrebatamento e a prece permite a cada um de nós, quando penetrados por essas vibrações, nos sentirmos elevados, nos sentirmos tocados. Acontece mesmo que a gente não esteja totalmente preparado para entender essa realidade, para compreender, como o seu colega, o seu amigo disse, nós somos tocados. Eu posso não compreender uma sinfonia maravilhosa, mas ao perceber as vibrações, algo no nosso espírito sente aquela... Pulsa de acordo com o padrão vibratório da música. E esses mestres, como eles costumam chamar, né, o pessoal da música erudita, alguns, Paulo, eu li, que eles, quando iam compor, iniciar aquela ópera ou outro trabalho deles, ele sempre dizia, eu não sabia por onde começar, mas aí ele entrava numa palavra que você usou aqui, em êxtase. Abria o seu espírito e ele dizia, é como se nós fôssemos conduzidos ao céu e de lá viesse a inspiração. Aí o que é que fazia? Instrumento, papel, lápis, nós chamamos psicografia, né? Eles escreviam tranquilamente. Então, isso, como você leu e estamos comentando aqui,
o trabalho espiritual, o trabalho da música na casa espírita e no tema que estamos abordando, no movimento de amor ao próximo, nos convida a essa nova reflexão da música como harmonia para nós. E como funciona no próprio trabalho que nós estamos completando hoje, que usa a música para essa elevação, para essa harmonia, para a preparação dos trabalhos que virão na sequência. Então, tudo isso aprofunda um entendimento visando a aplicação prática para o trabalho. Esse é o nosso objetivo. E incentivamos que quem goste desse tema procure conhecer, procure trazer nos comentários as suas percepções, o seu conhecimento adquirido a partir desse incentivo ou mesmo pelas histórias pessoais que certamente são aí diversificadas e muito amplas para acrescentar informações ao potencial de bem-estar que esse trabalho inicial dos cânticos traz para todos nós. Então, Paulo, desculpa. Nada, à vontade. Você fez um convite interessante, que as pessoas tragam suas experiências em seus lares. Eu atendendo um rapaz no atendimento fraterno, ele perguntou assim: ô Ronaldo, é normal quando eu estou ali embaixo, cantando com as pessoas, começar a chorar? Eu digo, olha, é normalíssimo. Porque você leu aqui, completa o que eu não soube falar na hora para ele. Tem um limite às vezes, né, Paulo? Natural. Eu falei, isso é que você está interagindo com a música. O padrão vibratório da letra, agregado a que todos estão cantando, inclusive você, o padrão vibratório lhe leva às lágrimas. E muitas vezes ele diz, mas nós fomos educados a que o homem não chore. Eu digo, então, hoje você vai ser educado o seguinte, o homem tem que chorar mesmo. Porque é uma forma de nós extravasarmos através da lágrima o momento sublime que nós estamos vivendo. E isso não pode ser reprimido por nós, porque já fomos reprimidos muito. Qualquer um quer chorar, chore. E é o local propício, onde ninguém vai julgar, nem avaliar, nem mesmo ver. Isso. Importantíssimo que se desatem esses nós e que nós estejamos bem conosco. Mesmo sem saber, Ronaldo, o que é que aquela sensação, aquela música despertou em nós, intuitivamente nós estaremos sendo curados por essa liberação, pelo menos ajudados na cura pela liberação. E se chega a emoção, maravilha. Algo está retido em nós. E é desbloqueado naquele momento. Materialmente. Exatamente. São as lágrimas, não é? Isso, as lágrimas traduzem isso. Nós somos seres trabalhados, criados para vivermos com intensidade as nossas emoções, purificando o nosso espírito através desse carrego, na verdade, positivo que acontece com as músicas também. Então, dando continuidade, apenas para fechar parte desse texto do Rossini, que nós vamos ter que trabalhar também mais adiante, que tem mais informações e vale muito a pena ser lido por todos que assistam, ele fala aqui, o encantamento que geraria essa emoção maravilhosa, transporta o ser às elevadas esferas do mundo que ele qualifica como moral. Então esse ser entra a viver uma vida superior à sua e assim quer continuar para sempre. Ninguém volta a um estágio anterior depois de ter conhecido, expandido a sua consciência. Einstein disse isso também. Isso. E o Rossini diz aqui, mas, desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta. Ou, se preferirem, adormece, ou seja, sai do estado de ligação com o divino. Volta à realidade da sua situação. E daquilo tudo que ele lamenta ter esquecido dessa harmonia maior, ele solta, exala uma prece a Deus, ao Eterno, pedindo forças para novamente voltar a ter a inspiração, como o Ronaldo disse, voltar a subir. E tem aí um grande motivo para
emular, para buscar repetir aquele sentimento, aquela sensação. Então, Mozart, se eu não me engano, recebia também as músicas todas, as partituras prontas, e ele só transcrevia, tal a sua genialidade, tal a sua ligação com o seu espírito. Então nós estamos abordando coisas num nível muito elevado, mas dentro do contexto do trabalho acontece algo, guardadas as infinitas proporções de qualificação de cada um de nós, tão bom quanto nós recebermos as inspirações através dos nossos irmãos, amigos espirituais, que sabem aquilo que pode ser tocado e precisa ser ouvido por nós nas letras e com as músicas maravilhosas movimentando o nosso coração. E nós queremos dar um acabamento a esta reunião de hoje, trazendo uma das músicas talvez mais conhecidas e que são realmente parte da oração mais perfeita no nosso entendimento pequeno, que é a oração de São Francisco. A gente fica até sem palavras para traduzir. Diz assim, todos certamente conhecem: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, isso é a síntese do Evangelho, é a síntese da relação de sintonia com Deus. Que nós sejamos protagonistas desse Evangelho vivido. Quando se canta essa música, nós fazemos uma oração de vontade, de entrega, de submissão à vontade divina, praticamente perfeita. Isso mesmo. O Paulo, e um esclarecimento quem está nos assistindo, é que esse inário, você chegou no MAP, ele está em cima da cadeira. É o convite nosso aqui, pegue, abra e cante, solte a voz. Solte a voz. Né? E mais um detalhe, aqui embaixo tem assim, ó, este inário se encontra disponível para download em nosso site. É só abrir o site do MAP e em inário, todas as músicas que nós estamos aqui, tem lá. Então, abra, salve, tire suas cópias e cante também na sua casa para harmonizar, porque no momento, na minha visão, Paulo, no momento que está cantando em nossos lares, é feito o link, como hoje fala, com o movimento de amor ao próximo e com o plano espiritual que você acabou de ler aí nas palavras de um grande ser humano, né? Sim. Um grande espírito, Rossini, sobre a música. E eu acredito que com isso nós concluímos esta parte inicial do primeiro trabalho do MAP, que é o efeito e a importância dos cânticos, da música no trabalho. E esperamos ter incentivado a cada um daqueles que venham a assistir o programa a buscarem participar de maneira ativa desde o início do trabalho e soltarem a sua voz, cantarem para receberem todo o suporte que a inspiração dos nossos amigos espirituais vai fornecer.
Estejamos bem, Ronaldo, suas palavras finais. Mais uma vez agradecemos em termos a oportunidade de levar tudo isso, Paulo, resumidamente, aos lares. Isso já é, assim, fundamental na minha visão, na nossa visão. Levando um trabalho maravilhoso que realizamos, todos nós. Que seja sempre de paz e bem. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.